quando a gente fala em inovação, eu acho que o normal, vamos dizer assim, o mais que vem direto na nossa cabeça, é pensar nesse ecossistema de startups, ou então é pensar nas empresas que estão se reinventando, revolução digital, essas coisas, mas pouco se fala ainda na gestão pública, né, quando se fala em inovação. Então a gente resolveu começar o evento com esse contexto da inovação mais aplicada à gestão pública, e para falar sobre isso, eu queria chamar aqui esse cara, que ele é fundador da Elo Group, que é um dos patrocinadores, está com a logo ali, e é uma empresa de consultoria em transformação digital no governo. Então vem trazer para a gente essa visão e o trabalho que eles vêm fazendo, principalmente também como que a gente consegue relacionar tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, de tecnologia e inovação, com a gestão pública. Desculpa, acho que eu falei um pouco rápido agora, né? Que ficou meio difícil aqui. Falei um pouco rápido, tá bom? Desculpa, eu tenho que lembrar que eu preciso falar bem. Então, eu queria muitas palmas para André Macieira. Fique à vontade, André. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, muito obrigado ao convite, Tadeu, Fabrício. Vou reforçar muito ali a fala final do Fabrício. Assim, eu circulo muito em estados para discutir gestão pública, e é impressionante como o que se pergunta sobre Alagoas mudou. É super verdade isso. Deixou de ser sobre o problema, etc. E como vocês conseguiram dar vários saltos. A gente está trabalhando aqui em Alagoas faz 2 anos. E para a gente é uma honra assim, inacreditável em fazer parte disso. Muitas coisas que o pessoal está usando em outros estados estão nascendo aqui dentro, e para a gente é muito legal e bacana isso. Tá? A gente trabalha com consultoria no mundo privado, no mundo em gestão pública. Em gestão pública, a gente está com vários projetos ligados à inovação. Então, a gente está mexendo com os serviços digitais do governo federal. A gente está ajudando aqui no trabalho do assistente virtual, do chatbot lá da página. A gente está mexendo com reconhecimento de imagem em vídeo para ver tatuagem de preso ligado à segurança. Com aplicativo mobile, com pegar ali 800 páginas de um documento para aprovar uma licença numa agência e um robozinho ler aquilo dali e interpretar se deve aprovar ou não. E vários tipos de tecnologia com aplicação em governo. Mas combinei com o Tadeu aqui que a fala não seria sobre a inovação em si, mas o ato de inovar no mundo público. E muitos dos slides que eu vou passar aqui tem a ver com a nossa própria história de pessoas, consultores, gente que trabalhou com governo, gestão pública e por aí vai. Tá? Então, hoje, quando a gente olha a gestão pública, a sensação, em especial para quem está muito de fora, é complexa. Por quê? Você tem 3 coisas se cruzando. Número 1, uma crise fiscal, que afeta significativamente vários estados e prefeituras. Do ponto de vista do cidadão, o sentimento de que a entrega de serviços públicos em nível geral, na saúde, na educação, na segurança, não é adequada frente ao pagamento de impostos. E do ponto de vista do servidor público, uma inércia, uma paralisia. Uma preocupação sobre que tipo de ação pode ser tomada e qual é a consequência disso sobre o sistema de controle, TCEs, e a própria judicialização de causas. E aí, para quem está pelo menos uma década no serviço público, e isso é um pouco da nossa história, isso é um pouco complexo, porque assim, o que foi feito nesse período? Parece que as pessoas estavam deixando se criar um mega problema e as pessoas não estavam vendo, discutindo ou tentando reagir a isso. E, de fato, uma porrada de iniciativas foi feitas para lidar com a situação que a gente está. Acho que alguns estados, como aqui Alagoas, fizeram muito bem o papel do ajuste fiscal e melhoria dos indicadores de desenvolvimento socioeconômico, mas, em linhas gerais, isso não é uma verdade. E eu acho que isso tem super a ver com quem empreende no mundo público. Quem não conhece a realidade do mundo público, que primeiro entra nessa casa, seja como terceiro setor, startup, GovTech, servidor, etc., ele entra como um romântico, um ingênuo. E aí, só para acompanhar as 2 curvas, ele entra com uma motivação lá em cima, de, cara, eu quero mudar, quero transformar, quero impactar a vida das pessoas, e um sentimento um pouco ingênuo ali, naíve no início, de que, cara, as coisas não mudam simplesmente porque as pessoas não querem. E aí faz um projeto. No projeto, ele vai para o estágio 2, que é um estágio em que ele começa a entender o que significa palavras como corporação, como patrimonialismo, como burocracia, etc. Ele começa a entender como o sistema funciona e porque muitas coisas não funcionam simplesmente porque tem mecanismos e crenças que fazem com que elas fiquem dessa forma. E aí ele sai daquela coisa assim, eu quero mudar o serviço público, mas as pessoas não querem mudar, e começa a falar assim, eu quero mudar, mas
É foda, assim, porque o sistema não foi feito para mudar. E aí é quase como se fosse um choque de realidade aí, que vem com 1 ano, 2 anos de mundo público. E aí ele vem para um estágio 3, que é um estágio muito perigoso, e eu vi várias pessoas que passaram por isso, que é um sentimento em que começa a ter uma dúvida, tá? Para mim é o estágio de resignação, autoconforto, que é, cara, eu quero mexer pra cacete no público, só que simplesmente não dá para mexer com o sistema, ele é estático. E eu vejo as pessoas confrontando suas próprias dores, que é, se sentir incomodado por fazer parte da história da máquina pública e ver que tem potencial de mudar a realidade, mas se sentir altamente frustrado de ver que não consegue transformar esse potencial em impotência. Não consegue fazer tudo o que deveria fazer. E essa dualidade, ela está na gênese de quem empreende num público. Um sentimento gigante que dá para fazer um monte de coisa, mas uma dor absurda de não conseguir lutar contra as engrenagens que fazem parte da máquina pública. Tá? Não vou aqui entrar tecnicamente nos itens, só passando o pano de fundo. E aí, qual que é a minha grande preocupação? Tecnologia é uma alavanca fundamental para hackear as discussões no mundo público. Em todos os nossos projetos a gente vê isso, e eu estou falando de vários tipos de tecnologia, desde mobile, analytics, inteligência artificial, até tecnologia comportamental, tecnologia de participação cidadã e por aí vai. Só que temos que tomar muito cuidado para que a gente não vá comprar o buzzword, e aí tem uns 30 buzzwords surgindo no mundo, e no guarda-chuva de inovação para tecnologia em governo, e esquecer o que está por trás dos projetos que dão certo e dão errado no mundo público. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas olham, sei lá, uma década para trás, eu faço esse teste em vários lugares, pensam assim, cara, quais foram as 2 ou 3 coisas que nós erramos que o projeto deu errado? O começo sempre começa com uma resposta exógena do tipo, cara, a liderança não quis, a corporação travou, pô, a burocracia ali não topou a camada de servidores, pô, o sistema de controle não... E depois, mas a gente não conseguiu articular direito com a liderança, a gente não enquadrou o projeto da forma que os servidores comparariam, a gente não pré-alinhou direito com a estrutura de controle. O ponto central é que, infelizmente, o nosso problema de governo hoje, de mundo público, aí estou falando de GovTech, terceiro setor, quem mexe com transformação dentro, fora, não é só assim, não é falta de design thinking, vou falar dessa forma, não é falta de método de inovação. A discussão de inovação ela é fundamental na discussão pública. Só que olhar o mundo público como temos que aplicar design thinking, vamos colar post-it na parede, vamos fazer dinâmica de ideação, é como se a gente olhasse a dinâmica da Disney por cima, como se achasse que a coisa funciona bem porque ela está ali. E aí, 2 mergulhos são fundamentais para quem quer mexer sério, não estou falando fazer fumaça, botar cereja em bolo, mas quem quiser mexer sério com as estruturas que norteiam a geração de impacto, saúde, educação, fazenda, etc. Tá? O mergulho número 1 é entrar no debate de articulação política. Alguém que fala assim, cara, eu quero inovar no mundo público, mas não quero fazer articulação política, ela está condenada a se frustrar ou fazer uma coisa que não vai atender o resultado de ninguém, a não ser o seu próprio interesse egóico, por aí vai. Não estou falando de articulação política enquanto baganha aí que a gente vê na Previdência. O cara vai lá, passa o projeto, dá 2 cargos, etc., está tudo resolvido, vota no meu, que eu voto no teu, etc. Não vamos pegar a articulação política sobre a dinâmica de tomar lá da cá, que é o que normalmente se associa quando se usa esses 2 termos. Estou falando de articulação política enquanto a capacidade de conectar múltiplos interesses. O interesse de o que é importante para o cidadão, o que gera saúde, o que melhora a segurança, o que gera equidade fiscal, o interesse da liderança. A maior parte dos postos de alta liderança entraram ali com uma delegação, com um mandato, com uma agenda, e essas pessoas estão ali para cumprir essa agenda, a gente tem que entender qual é essa agenda, como é que essa agenda funciona. Não estou falando de agenda enquanto algo naturalmente ou necessariamente ruim, mas enquanto alguma objetiva atribuição que lhe foi dada junto com a delegação de poder, e por fim, com o que a burocracia está fazendo ali. Estou falando de burocracia só enquanto servidores, mas o corpo de cidadãos que fazem parte daquela discussão. E a discussão de articulação política é como é que eu consigo conectar esse conjunto de atores e criar uma inovação em saúde, em educação, em segurança, que cruze esses 3 fatores. Que, por um lado, esteja alinhado com as agendas da liderança, que, por outro lado, vai melhorar o dia a dia do cidadão. E, pelo terceiro lado, seja organicamente, gradativamente, comprada pela burocracia
burocracia ao longo do tempo, e a maior parte dessas discussões, elas são ajustes de articulação ao longo do tempo. Eu não quero entrar aqui no detalhe, mas eu queria fazer a provocação, se quem quer empreender ou inovar no mundo público, não compre 10 livros de Design Thinking e não compre pelo menos 2 ou 3 de articulação política, em especial ali toda a discussão do Keynote de janelas de oportunidade. Tá? Terceira coisa, que é a camada mais profunda da discussão. Boa parte dos problemas que a gente tem a ver com crenças e valores da nossa própria população, sociedade, etc. Então, é muito difícil fazer uma grande revolução na saúde se a gestante continua fumando, se a pessoa que tem diabetes continua consumindo açúcar. Olhando para dentro, se o cidadão, se o servidor que está trabalhando no posto de atendimento ou ali na unidade, continua faltando, sem precisar faltando, usando ali um atestado de absenteísmo. Então, é muito difícil transformar esse mundo só com tecnologia, sem que a gente consiga fazer mudanças mais fundamentais nas crenças e comportamentos de cidadão, por um lado, e de servidor, por outro. Tá? E não pensem a burocracia como uma pessoa só. Existe toda uma fauna de entes que tem nesse aí. A gente tem ali uns 5%, deixa eu ver se tem aqui um laser, tem, que é o que a gente chama de empreendedores, é quem empreende no público. Tadeu, Fabrício, só para dar exemplos aqui. Que é aquele cara assim que quer gerar impacto, que só precisa de uma ideia para começar a bagunçar todo mundo, encher o saco, movimentar, comprar briga para cima, etc. São os grandes puxadores. Tem uma segunda camada, que na minha cabeça são os traumatizados ou os sem brilhos nos olhos. São pessoas que já sofreram ao tentar provocar mudanças no serviço público, mas que, cara, alguma coisa fez com que ele criasse um amortecimento, que assim, quando eu mexo com algumas engrenagens, isso dói, então eu não vou entrar nessa briga agora. Tem uma terceira camada que é estranha pra caramba, que é o seguindo a manada. É um grupo que perdeu o sentimento, que assim, tanto faz. O cara está num órgão público com uma puta capacidade de gerar impacto para as pessoas e está vivendo ali uma vida fria, desconectada do propósito de servir ao público. E no final tem uma turma braba que é resistente, que é detrator, que a despeito do que é interessante para o cidadão, está interessado com o seu próprio objetivo pessoal, ou seja, o famoso ganho na loteria quando eu passei no concurso, agora foda-se, até atitudes mais complexas e dramáticas. Tá? Então, ao pensar em mudar e conectar ao mundo público, entendam que existe uma fauna desse tipo que irá utilizar as tecnologias que vocês estão comprando. E para cada estereótipo desse aqui, a engrenagem é diferente. O empreendedor público é só uma boa ideia. O comprometido, ele precisa ver olhando. Seguindo a manada, infelizmente, é constrangimento. E detratores resistentes, aí é complexo. Tem que entender o que move as pessoas, quais são suas pontes, como é que você brigas ao longo do tempo. Tá? Então, mensagem dessa parte, não pensem a inovação no público como a Disney, pensem como a Disney misturado aos bastidores que vão fazer aquela inovação, aquele empreendimento. Estou falando desde qualquer algoritmo, inteligência artificial, chatbot, digitalização de serviço público, algum robozinho que interpreta um texto. Em todos os casos, pensem a conexão da ideia com a adoção disso pelas lideranças, até como é que a fauna de servidores públicos vai comprar isso de acordo com seus pontos de vista. Tá? E para fechar, e só um quadro para ficar na cabeça, quando a inovação é muito superficial, ela tende a ter essa camada, que ela gera um buzz, gera um hype, a liderança nem a burocracia compraram e cai. E quando ela consegue entrar de fato na agenda da liderança, da articulação, e entende como é que muda a crença em comportamento ao longo de 2, 3 anos de servidor, ela se estrutura e gera um mega resultado. Tá? Mas, desculpa, só para fechar, é muito importante que a gente pare de colocar a culpa no serviço público pelas coisas não acontecerem, entender que nós, pessoas que estamos empreendendo, nós, empreendedores, temos grande potencial de mudar isso, baseado em 3 pilares essenciais, e aí reflexão para todo mundo. Um é motivação, que alguma hora nas iniciativas que vocês vão empreender vai dar merda, e você tem que se apegar a alguma coisa que você quer muito, que você gosta muito, para sustentar a sua motivação nesse momento. Pode ser uma coisa com um propósito, que atinge algumas pessoas, outras não. Pode ser uma meta, você se comprometeu e vai fundo. Pode ser quebra em resultados incrementais, a coisa está andando ao longo do tempo. Tá? Isso é como se fosse a gasolina do motor que mexe o empreendedor.
Ou é uma meta, ou é um propósito, ou é um resultado acontecendo, ou é empatia com o cidadão. Tem que se colar alguma coisa, porque alguma hora vai dar problema e tem que ter força, tá? O segundo são as bases de poder ou as competências que ele tem que acumular. E ele tem muito a ver com o papo anterior. Ele tem que ser alguém que tenha capacidade tripla, que domine o ferramental técnico, que consiga construir legitimidade com a liderança, que seja um pouco psicólogo para entender o que muda gatilho de servidor, o que muda gatilho de cidadão, e tem que ser carismático para conduzir essa composição. E a base de poder é como se fosse a potência, é a sua capacidade de transformar aquela gasolina em energia. E por fim, é meu último slide, é a resiliência. A resiliência no serviço público, assim, quando você compara questões no mundo privado e público, resiliência é um principal desses. O filme do Rocky Balboa, assim, a verdade absoluta para o mundo do serviço público. Vai tomar muita porrada ao longo do tempo. Porradas previstas e porradas não previstas. E aí tem que ver, assim, qual é a sua capacidade de doer menos quando existe frustração. Eu estou há 10 anos nessa jornada, cara, e tem dia que eu sento lá para, sentar com a galera, tomar um chopp, porque tu ficou frustradão, que você criou uma expectativa e não entregou. E quando isso acontece, é muito doloroso para a gente carrega para o nosso dia a dia, carrega para a família e por aí vai. Então, a capacidade de sofrer menos com a frustração ou conduzir as coisas para reduzir as frustrações é muito importante para quem está empreendendo no público, tá? Então, por fim, só para ficar essa figurinha, pense nessas 3 coisas. O que motiva, como é que é a sua capacidade técnica, política, comportamental para conduzir a transformação e como é que você vai aprender a lidar com as frustrações, com super parte do dia a dia, e saber processar elas de uma forma que você consiga perenizar e lutar ali os 4, 5, 10 rings até o final, tá? Mensagem final, acho que a grande maior parte dos projetos de sucesso não tem a ver com corporativismo, burocracia, etc., tem a ver com a capacidade do empreendedor. Acho que esse evento aqui é um puta exemplo disso, que tem muita forma de fazer acontecer, mas quando você consegue lidar com esses fatores, tendo visão de inovação política e comportamental, você consegue entregar inovação para a sociedade. Parabéns aí para quem está tocando isso aqui e muito obrigado pelo tempo.